Bem-vindos ao nosso podcast Uma Questão de Mindset, onde vamos abordar temas sobre saúde estética, enfermagem, gestão e negócio. Convidamos-te a entrar na nossa sala e a assistir à nossa conversa. Bem-vindos ao episódio 6 e hoje vamos abordar um tema que nem sempre é tido como prioridade, que é a consulta de avaliação, ou a consulta de anamnese, ou a consulta de diagnóstico. Bem, isto tem imensos nomes, mas é sempre, não é sempre, mas devia ser o ponto principal para se iniciar qualquer procedimento. Exatamente. Certo. Devia ser o ponto inicial, o que não acontece muito na prática, infelizmente, porque realmente quando tu vais atuar, seja naquilo que for, e vamos falar aqui um bocadinho mais especificamente sobre o laser, não é? Que é o teu tema de domínio, mas eu acho que em qualquer área da saúde estética que nós vá atuar, esse devia ser sempre o ponto inicial. Devemos começar por anamnese, por fazer um questionário à pessoa e perceber ali uma série de coisas que acontecem que ela por vezes nem noção tem e que vão influenciar o tratamento, tal como a avaliação, não é? Da área em si, onde é que vamos atuar, se existe algum tipo de problema em alguma zona, se existe alguma condição que não nos vai permitir seguir o procedimento normal. Exatamente. Por isso, devia ser efetivamente o ponto inicial, apesar de na prática vermos que infelizmente isso falha em muitos estabelecimentos, em muitos centros, e começa logo muitas vezes aí a gerar um problema depois quando vamos para a atuação. Não é? Exatamente, porque para qualquer procedimento, tratamento, o que seja, à semelhança daquilo que se faz em contexto de saúde, em contexto hospitalar, que vai ser sempre o termo de comparação que eu vou ter, claro. Também deve ser presente e deve estar em contexto de saúde estética, porque como é que uma pessoa quer implementar um tratamento estético, neste caso, sem entender primeiro quais é que são as necessidades reais daquela pessoa? Porque se nós questionarmos apenas a nossa cliente, por exemplo, de uma necessidade isolada, e ela, ok, dá-nos uma resposta, mas não conseguimos ter a profundidade do caso. Ou seja, ela pode nem sequer identificar e pode nem estar consciente de outras necessidades que ela naquele momento tem ou de outros fatores que podem influenciar depois o resultado final de qualquer tratamento, no caso do laser, por exemplo. E depois acaba por acontecer aquele desfecho que ninguém quer, que é do género: mas eu achava que ao fim de X tempo eu ia estar livre de constrangimentos e não está a acontecer. Pois, porque se calhar no início não foi feita uma boa avaliação ou uma avaliação mais profunda para se perceber que existiam alguns fatores que podiam influenciar o caso. Claro que toda a gente fala da ação hormonal, e a ação hormonal é a resposta para tudo, coisas que ela nem sequer sabe que existe. Completamente, Pronto. Também acho. Mas nós temos fatores genéticos, temos efetivamente a ação hormonal, que tem uma forte influência, obviamente, porque se ela circula na rede sanguínea e se o pelo acaba por ser irrigado pela rede sanguínea, obviamente vai ter ali uma grande influência, certo? Claramente. Pronto. Também temos o stress. Uma pessoa até pode pensar, mas o que é que o stress tem a ver com isto? Tem, porque acaba por ter outros processos e outros mecanismos mais químicos no nosso corpo que depois também podem influenciar. Portanto, há uma série de coisas que não é só avaliar pelo e pele quando é feito, porque se isso for feito, ótimo, e é importante avaliar pelo e pele, é importante também na própria consulta de avaliação explicar ao cliente que existe um ciclo de crescimento. Obviamente que nós não vamos estar a dar uma aula de anatomia e fisiologia àquela pessoa, mas pelo menos que ela tenha alguma consciência de que existe um ciclo de crescimento, existem fatores que influenciam este ciclo de crescimento e existem as próprias características do pelo e da pele que também podem influenciar depois um resultado final, ou mesmo um início de tratamento, ou durante o tratamento. Portanto, é todo um processo que começa no início, vai durante e termina. E para ter noção de tudo isto, é necessária esta consulta de avaliação e, naturalmente, que também vão existir alguns aspectos que nós só conseguimos identificar durante. Exatamente, a reavaliação também entra aqui, era isso que eu te ia dizer. Além desse ponto inicial de termos então uma avaliação mais aprofundada, um questionário mais aprofundado,
situações que até o cliente nem vai entender logo no momento porque é que aquilo é importante, mas cabe-nos a nós também lhe explicar porque é que aquilo é pertinente. Existe um fundamento para aquelas questões estarem ali. Por vezes nós como profissionais até nos sentimos um bocadinho intimidados de colocar algumas questões porque parece que estamos a querer saber demasiado da vida da pessoa, entrar ali na intimidade, mas efetivamente são questões que vão influenciar e que são importantes. Mas depois, além desse ponto inicial, que faz toda a diferença, existe a reavaliação, né? Que é durante o próprio tratamento, nós temos necessidade de ir lá, voltar a ver como é que isto está, como é que não está, qual é a evolução, está a corresponder àquilo que era a expectativa, não está, porque que será que não está, vamos ter que pedir aqui algum tipo de uma análise, até mesmo pedir apoio em termos médicos, por exemplo, essa questão hormonal, muitas vezes existe essa necessidade de pedir umas análises extra a uma médica para que possamos entender se existe ali algo a influenciar realmente na prática e que nos possa estar a interferir com o resultado. Se existe ali, por exemplo, no caso do laser, uma raiz sem cor, sem coloração, não é? Branca, sim, e que possa estar a influenciar e que ainda não seja visível a olho nu, ou seja, a reavaliação também se torna fundamental para depois dar o seguimento ao tratamento e ajustar ali a expectativa, tema que já foi de outro episódio, não é? E a avaliação e a reavaliação, o conversarmos com o cliente constantemente, vão ajudar a nós irmos também ali ajustando tudo o que ele espera do tratamento e se aquilo se vai refletir na realidade e na prática ou não tanto quanto eles esperavam, não é? Exatamente, porque eu defendo que, acima de tudo, a avaliação inicial, sempre. Depois, avaliações contínuas. E o que é esta avaliação contínua? É em todas as sessões, óbvio. Tipo, não há outra forma de não fazer isto para se depois obter então resultados efetivamente bons e com eficácia e ir ao encontro dos desejos daquela pessoa. E tudo isto acontece porque existe uma avaliação contínua, porque o nosso corpo está em constante mudança. Um exemplo prático que acontece mais no caso da mulher, por exemplo, a mulher acaba por engravidar e até nem foi planeado e naquele momento engravidou e agora o que é que eu faço? Nesta consulta de avaliação é dito que, atenção, em caso de gravidez não é possível efetuar este tratamento e quando isso acontecer é uma pessoa que já está informada e que vai saber parar, informa a profissional e suspende o seu tratamento durante o tempo necessário. Claro. Pronto, ou seja, não corre o risco de vir ao tratamento e de estar a fazer o procedimento sem sequer avisar, porque inocentemente, exatamente, inocentemente estava tudo bem e na verdade não, é um risco que lá está, também não está estudado, mas acaba sempre por ser considerado um risco porque não há evidência científica. Sim, pronto, exatamente. As grávidas vai ser sempre uma luta na estética. Exatamente. É sempre melhor nós estarmos quietos, não fazer nada para não influenciar. Isto é um exemplo, também pode acontecer com uma hiperpigmentação da pele, pode acontecer com mesmo por exemplo, pessoas que decidem também entre sessões fazer uma tatuagem. Pois. Por exemplo, que é uma coisa mais muito fácil comum, de acontecer, sim. Mais comum, pronto. Tudo são alterações que depois influenciam a não concretização ou a concretização de uma forma diferente do tratamento, neste caso da depilação ao laser. E por isso é tão importante a consulta de avaliação e as avaliações contínuas. Quer seja para manter sempre a segurança do procedimento e da própria pessoa e da própria pele, ou quer seja para ajustar parâmetros para então conseguirmos atingir o objetivo que é pretendido e depois... E em relação a isso até queria fazer-te uma questão porque realmente tu és a pró nesse assunto e o que é que tu achas, porque já ouvi duas versões e queria saber a tua opinião, que é em relação a pedir ao cliente para vir para a sessão já sem pelo, já com o pelo retirado com a gilete. Qual é a tua opinião acerca disso? Pronto. Em relação a isso, como eu então disse anteriormente, se é importante fazer avaliações iniciais, também é importante fazer avaliações contínuas. E dessa forma o pelo tem de estar presente entre cada sessão para se conseguir avaliar, porque uma cliente que venha com ausência de pelo, como é que nós vamos avaliar então quais é que são as características e qual é que é a diferença de uma ação para a outra e avaliar o processo? Não dá para avaliar.
por muito que se faça também a entrevista à cliente, de questionar. Olha, então entre uma sessão e outra, como é que está a característica do pelo? O pelo está mais fino, existe mais ausência de crescimento, existem zonas sem crescimento, outras com crescimento, e a percepção que a própria pessoa cliente tem sobre isto é diferente da profissional. Claro. Portanto, ela até pode dizer, não, está ótimo, não me cresceu nada, estou maravilhada com isto. E até pode dizer o contrário, não, cresceu imenso. E o cresceu imenso pode nem ser real. Porquê? Porque a pessoa habituou-se a não ter praticamente pelo nenhum entre sessões e por alterações do próprio ciclo do pelo ou fatores externos, naquela altura pode ter crescido um pouco mais, mas comparado com o início, com o ponto zero, está muito mais reduzido. Melhor, claro. E é importante, além da avaliação, ter um registro fotográfico. Ter um registro fotográfico. Era o meu próximo ponto. Sim. Realmente, o registro fotográfico também é essencial, não é? Porque o cliente tem muita tendência a esquecer-se de qual é que era o ponto zero, onde é que ele começou. Porque começa a habituar-se àquele novo estado, não é? Uhum. E já não se recorda a quantidade de pelo que tinha. E isso é muito comum acontecer e é transversal a outros tratamentos estéticos, corpo, rosto. Sim. O cliente já se esqueceu, ou seja, exige existir aqui um registro fotográfico desde o início e que eu considero que deve ser também feito todas as sessões para que possas ter efetivamente sempre essa evolução registada e comprovada, para que caso o cliente esteja a ter as suas dúvidas, tu lhe possas mostrar e pronto, o cliente pode efetivamente não permitir que essas imagens sejam divulgadas, claro, tudo certo, mas permitir para registro nosso, até para, no fundo, salvaguardar ali o nosso trabalho, acho que é fundamental fazer parte desde o ponto zero, desde a avaliação, esse registro. Sim, claro que nós temos que sempre pedir permissão para fazer o registro fotográfico, mas é importante desde o início fazer a avaliação, registro fotográfico, ir acompanhando o processo, fazer comparações até mesmo, e pode mesmo acontecer alturas em que, lá está, existe algum descontrolo no crescimento do pelo. Ok, mas se nós tivermos um registro fotográfico e depois tivermos também estas avaliações contínuas e estas entrevistas ao cliente, nós conseguimos perceber o que é que está a falhar, estudar o assunto e entender efetivamente se é preciso. Obviamente que vai ser ajustar quer seja parâmetros, quer seja claro, o tempo entre sessões, não interessa, há várias coisas a ajustar, mas com base naquilo que nós fomos detalhando e fomos recolhendo durante o processo todo. Agora, do nada, uma pessoa não faz nada, nem sequer faz registros dos parâmetros que usa, não faz registros fotográficos do ponto zero, nem do ponto 1, 2, 3, por aí fora. Quer dizer, torna-se um bocado difícil quando depois o cliente interroga e não se sente satisfeito, não, porque depois nesta área, como tu sabes, Zita, é muito fácil dizer, olha, eu fui ali e não tive resultados. Sim, e depois também não há provas da própria profissional para se defender em como, não existe, eu tenho aqui, e o ponto zero era este e terminámos desta forma. Claro. Vai muito bater depois ali também naquela questão que já falamos das expectativas, não é? Da pessoa efetivamente vir com expectativa de muitas vezes ficar totalmente sem pelo e se calhar a expectativa tem que ser ajustada, porque se calhar ficar totalmente sem pelo não deve ser pelo menos uma expectativa inicial, deve ser a redução, deve ser ficar com realmente apenas locais pontuais com pelo, mas se calhar pensar logo desde o ponto de partida, não ter pelo absolutamente nenhum nunca mais, e muita gente pensa que nem manutenção é necessária, pronto, não precisa nunca mais de vir fazer sessões de laser na vida, pronto, vai bater um bocadinho nisso. E essa consulta, essa avaliação inicial, o destacar, dar ênfase a essa avaliação como uma consulta, como quase um extra, que pode ser acoplada à sessão, mas tem que ter aquele destaque e aquele peso para a pessoa perceber logo desde o início que aqui é assim, nós fazemos isto, nós trabalhamos desta forma, o que se espera é isto, mas pode acontecer isto e aquilo, e porque é que pode acontecer, é como tu dizes, não é dar uma aula de anatomia e fisiologia, mas é colocar os pontos nos is logo desde o início para também nos salvaguardarmos, ou seja, a avaliação serve também para isso, não só para toda a parte depois
da intervenção ser ainda mais ajustada, mas também para nós logo à partida explicarmos tudo aquilo que o cliente já deve saber desde o início, já deve esperar, para que ele tenha um bocadinho de calma, não é? Vamos com calma. Até porque, lá está, nesta consulta de avaliação não se faz só a entrevista ao cliente. Avalia-se então as características do pelo e da pele, pelo menos na minha, e a aplicação do laser numa pequena zona para testar a sensibilidade da pele, para testar também se há alguma reação adversa da pele ao laser. Portanto, tudo isto conta, porque imaginem vocês estarem a fazer, não faziam avaliação nenhuma, a pessoa queria fazer uma zona, até podia ser extensa, por exemplo, perna completa, aplicávamos o laser e daí um dia tinha uma grande reação inflamatória na perna. Pronto, então e agora? Como é que se resolve este problema? Sim, não existindo esse teste, sim, realmente há a tendência a que esse tipo de problemas ou outros possam acontecer, e até pode ser visto como algo como uma forma, digamos assim, de comprovar que efetivamente o dispositivo que nós utilizamos, não é? O equipamento que nós utilizamos, traz ali um resultado muitas vezes imediato, e se a pessoa está às vezes descrente porque até já fez sessões noutro local e não teve, sim, serve também como no fundo uma forma de mostrar à cliente que efetivamente aquele equipamento que nós trabalhamos, a forma como nós trabalhamos é totalmente diferente, e ao servir para perceber se há reações, também já vai servir para lhe dar ali um resultado que ela vai ver por si própria, não é? E portanto eu volto a reforçar, a consulta de avaliação é de extrema importância, quer seja para avaliar, depois no futuro monitorizar com as avaliações contínuas, fazer registros, tudo, porque a saúde da pele tem que estar sempre em primeiro lugar. E como é que nós conseguimos garantir isso se nem sequer estudamos primeiro aquela pele em específico? Porque a pele é diferente para todas as pessoas. E não só, depois todos os fatores que estão associados, influenciadores da pele, dos anexos, pronto, o que seja. Mas existe muitas matérias, muitas dinâmicas envolventes num só simples tratamento de depilação a laser. Num só simples. Parece simples, só simples. É mais complexo que o que realmente ele aparenta, não é? Muito mais complexo. E pronto. Terminamos assim o 6º episódio. Esperemos que vos tenha ajudado pelo menos a refletir sobre a importância desta consulta de avaliação, que por acaso falámos sobre a depilação laser, mas deve estar presente noutros procedimentos estéticos, ou pronto, também no caso de forem cirúrgicos mais avançados na área da estética, mas é um ponto fundamental para dar início e continuidade ao resultado e à segurança da pele, que é tão importante para nós. Portanto, vemo-nos no próximo episódio.